as regras, ou seja, sobre os pressupostos em que o tribunal pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa. Sim? Então, por isso que o artigo diz que deve estar definido na lei anterior. Então tem que haver primeiro uma lei. Uma lei tem de surgir antes desse ato, desse comportamento dessa pessoa que está com dessa pessoa que está sob o estado de perigosidade. Então, temos de ter primeiro uma lei, após essa lei entrar em vigor, quando uma pessoa aplicar esse ato, então o tribunal pode aplicar essa, como se diz, medida de segurança com base nessa lei anterior. Sim? Tu consegues entender o que eu quero explicar? Sim. Obrigado, professor. É. Então, essa lei anterior não significa que uma lei anterior e lei nova. Lei antiga e lei anterior não significa lei antigo. Lei antigo e lei nova. Sim? Sí, esto olvida con más tiempo. Ok. Oke, tama na kasi daw. Tama to naman. Tama. Sim. Alguém disse que queres fazer alguma pergunta? Então, faça lá, por favor. Ai, uy, su puto grandísimo. Está claro. Então, quem quer fazer a pergunta? Professora, Sim. desculpa, porque antes não ouvi bem sobre a lei, sim, a lei anterior. A professora disse que não é sobre a lei antiga e a lei nova, então como é? Sim. Então, como já tenho explicado, né? Desculpa. Então, essa lei anterior não significa ou não refere-se de lei antiga e lei nova, mas essa lei anterior, desculpa, essa lei anterior aqui quer nos dizer que o tribunal, antes de aplicar uma medida de segurança a uma pessoa por causa de perigosidade, tem de haver primeiro uma lei que autoriza como se diz, que autoriza o tribunal para aplicar essa medida de segurança. Então, como se diz, em princípio temos de ter primeiro uma lei que diz que é aplicável a medida de segurança às pessoas que estão sob estado de perigosidade. Então, após essa lei entrar em vigor, se alguém que está sob estado de perigosidade, alguém que comete um ato ou uma missão, mas se alguém se alguém é inimputável em razão da idade ou em razão da anomalia psíquica, logo o tribunal pode aplicar essa medida de segurança com base na lei, porque já temos uma lei que prevê essa situação. É isso que essa palavra quer nos dizer. Então, como eu já tinha dito, que aqui lei anterior não significa lei antiga. Porque se tratarmos de lei antiga e lei nova, quer dizer que já temos uma lei A, e depois vem outra lei, que é lei B. Então, essa lei A é lei antiga, lei B é uma lei nova. Mas nesse caso só temos uma lei. Mas essa lei tem de
surgir antes para que o tribunal, com base nessa lei, pode aplicar uma medida de segurança a uma pessoa. E como o caso de número 1, o tribunal não pode dizer que esse ato é crime se não há uma lei que prevê se esse ato é um crime. Então, temos de ter, primeiro, uma lei, e essa lei tem de prever que esse ato é crime, ou o tribunal pode aplicar uma medida de segurança a estas pessoas, logo que o tribunal pode aplicar com base nessa lei. Sim? Vocês conseguiram ouvir? Bem, professora, obrigada. Sim, Carlos, tu queres dizer alguma coisa? Não? Nada? Então, sobre o artigo 1º, mais dúvidas, perguntas? Eu tenho pergunta, professora. Faz favor. Assim, professora, aqui no artigo 1, se numa questão prática, se uma pessoa estiver a praticar um ato com a boa intenção, não é com má intenção, mas na realidade a interpretação fica equivocada para aquelas pessoas. Então, qual é a solução mais concreta para aquelas pessoas que estiverem a ter com a intenção pura? Esse é mesmo como um princípio de legalidade, não? Peço desculpa, mas não estou a entender bem o que tu queres dizer. Tenta formular a sua pergunta. Se uma pessoa com boa intenção, depois de praticar um ato. Praticar um ato quer dizer que praticar um ato que contraria a lei. E a vontade também. Aqui estive a definir sobre aquelas duas, essas duas questões ou não? A intenção com a vontade. Ok. Se essa pessoa tem intenção, se a pessoa tem boa vontade de praticar um ato que contraria com a lei. Isso? É isso mesmo. Então, nós vamos ver isso depois, nos artigos que tratam sobre dolo e negligência, pela qual podemos dizer se uma pessoa está a atuar com dolo, se essa pessoa tem intenção ou está a atuar com intenção de praticar algum ato ou algum crime. E, por outro lado, tratamos sobre negligência se essa pessoa está a atuar, mas sem intenção. Mas no dolo e na negligência em si também dividem-se em partes. Sim, então nós vamos ver isso nos próximos artigos. Acho que estão no artigo 15, 16 ou 17 por aí. Sim? Sim, tipos de negligência. Ok. Mais outras perguntas sobre o artigo 1º do Código Penal? Se não, nós vamos continuar com o artigo 2º. E, como se diz, notam-se de que amanhã tenho aula com a turma B e C, mas com a turma A também na segunda-feira passada, por causa do feriado ou tolerância de ponto, nós não temos aula. Então, nós vamos ter aula outra vez amanhã com as 3 turmas. Então, para a aula de amanhã, nós vamos continuar com os artigos, mas antes de iniciar as aulas, nós vamos fazer uma revisão. Então, para os que estão a participar na aula, notem bem as explicações, porque amanhã eu vou perguntar outra vez. Para ter certeza de que vocês compreendam ou de que vocês entendem o que eu estou a falar. Senão estou a falar com quem, se vocês não compreenderam nada. Sim, então nós vamos continuar com o artigo 2º. Então, acho que vou pedir alguém para ler.
Gabriela Ribeiro. Boa tarde, professora. Sim, leia lá o artigo 2º do Código Penal. Está bem. Proibição de analogia. Para qualificar uma ação ou omissão como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar as respectivas consequências jurídicas, não é permitido o recurso à analogia. Sim, muito obrigada, Gabriela. Então, vocês estudaram Introdução do Direito. Vocês sabem o que é uma analogia? Alguém pode explicar o que é uma analogia? Vocês estudaram isso na Introdução do Direito e na Propedêutica do Direito? Sim. Analogia quer dizer que temos lá um caso e depois esse caso leva ao processo e depois leva ao tribunal. Depois de chegar ao tribunal, esse caso não tem uma lei que para resolver, ou seja, não nenhuma lei para regular esse caso. Então, o tribunal pode o quê? Pode utilizar outra norma para que substituir para poder resolver, ou seja, para resolver esse caso. Exemplo como em Timor-Leste, tem exemplo exemplo quando caso sobre aero, mas agora só tem casos, a lei que regula é só um caso sobre o marítimo, a marítima. Então, quando tem um acidente sobre uma aviação, mas como em Timor-Leste ainda não tem, esse é só exemplo, quando em Timor-Leste ainda não tem como uma lei, ou seja, uma norma que para resolver esse caso de aviação, ou seja, um acidente de aviação. Então, pode substituir outra norma como norma dessa marítima, porque entre as deles são iguais, como somos de transporte, transporte público também para as pessoas. Por isso, a analogia quer dizer que caso que não tem uma norma para regular, depois o juiz procura outra norma para substituí-la. Só isso, professora, isso é a minha compreensão. Sim. Para a turma, vocês estão de acordo com o Manuel? Isso que vocês estudaram na Introdução do Direito, na Propedêutica do Direito? Turma. Então, olha, Manuel, então, uma analogia não é bem o que a Manuel explicou, mas, como se diz, Manuel acertou algumas coisas, mas, como se diz, e errou noutras. Então, o que o Manuel explicou não é bem uma analogia, mas sim uma lacuna. Senão, como se diz, se no caso não há um vazio jurídico, ou seja, não há nenhuma lei que prevê sobre uma situação e essa situação aconteceu, ou se estamos se nós estamos sob essa situação, mas essa situação não está prevista na lei, não é uma analogia, mas é uma lacuna. Então, como se diz, o que o Manuel tentou explicar é o caso de um vazio jurídico, ou seja, quando estamos sob uma lacuna e o tribunal tenta aplicar uma analogia. Então, uma analogia aqui significa
que o tribunal, como se diz, o tribunal agarra num caso que, com base na semelhança, como se diz, por exemplo, em relação com o exemplo do Manuel, né? Então, se no caso há uma lacuna, como no caso de Timor, nós não temos ainda uma lei sobre a aviação. Então, se esse caso acontecerá, o que o tribunal pode fazer para suprir essa lacuna? Então, o tribunal pode recorrer à analogia. Então, a analogia aqui, o que significa? Significa que o tribunal pode recorrer ou pode ver outros casos que têm semelhança com o caso que está acontecendo, com o caso que está no tribunal. Então, o tribunal pode ver semelhança dos casos, mas como em Timor-Leste nós não temos lei, então o tribunal pode recorrer a outras jurisdições. Por exemplo, o tribunal pode recorrer à jurisdição portuguesa ou outras jurisdições que estão próximas da nossa jurisdição ou que estão quase semelhança com a nossa para dar solução a essa lacuna. Mas aqui a analogia é isso, agarrar numa decisão pela qual essa decisão trata-se de uma decisão que é semelhante, ou de um caso que é semelhante do outro que está a acontecer. Vocês conseguiram entender o que eu queria explicar? Como se diz, um bocado difícil, mas sei que vocês já estudaram na introdução do direito e na propedêutica do direito. Sim. Vocês conseguiram entender? Então, a analogia aqui não é uma lacuna. Não é uma lacuna, mas tem relação com lacuna. Então, a analogia quando nessa tribunal atuou solução para caso ida, como lá iha lei ou belemos iha lei, mas o tribunal decide fali decisão husi caso nebi hanesa hodane, caso nebi hanesa hone nebi acontece antes ou nebi maka, por exemplo, acontece em Indonésia ou acontece em Portugal, harei fali se caso, por exemplo, se caso avião, como se diz, acidente de aviação, né, e a Indonésia, né, se for pena, né, se o tribunal de decisão, né, então o tribunal for de decisão se Indonésia, tá aplica a forma, né, e daí vai ter bolo analogia. Sim, vocês conseguiram entender? Casos semelhantes. Sim, casos semelhantes. Não, então a analogia não é uma lacuna, sim, ok. Tá bem, Então, tá bem. ok. Então, vamos. Sim, então vamos continuar para o nosso artigo. Então, aqui, depois de ter alguma noção sobre analogia, então nós vamos entrar nesse artigo. Então, no nosso Código Penal, o artigo número 2, está a prever sobre a proibição de analogia. Então, o que isso significa? Significa que no direito penal, o direito penal proíbe que o tribunal faça essa analogia ou faça essa atividade de ver os casos semelhantes e ver a decisão dos casos semelhantes para aplicar em outros casos. Então, no direito penal, o nosso Código Penal proíbe essa aplicação de analogia. Ou seja, no nosso Código Penal, se, por exemplo, o tribunal não pode ver, se, por exemplo, acho que temos um caso recente sobre uma polícia que atirou as pessoas. Então, antes temos um caso de Uluhon, em que a polícia atirou as 3 jovens, e recentemente um caso em Lahane, em que um meu policial também atirou em 2 pessoas. Então, o tribunal não pode agarrar a decisão que tinham feito na tragédia de Uluhon para aplicar no caso de Lahane. É isso que a analogia
significa, ou isso que esse artigo quer nos dizer, que proíbe essa aplicação. Mesmo que esses dois casos tenham semelhança, porque envolve um membro policial, mas há circunstâncias que diferem nesses casos. É por isso que o Código Penal proíbe a analogia. Sim? Vocês conseguiram entender? Sim, professora. Então é isso que o artigo 2, ou o artigo 2º do Código Penal quer nos dizer, que no direito penal há proibição de analogia. O tribunal não e nunca pode aplicar uma pena ou dar uma decisão com base numa analogia. Sim? Dúvida? Pergunta? Vocês conseguiram entender o que é uma analogia, o que é uma lacuna, o que é uma proibição de analogia? Compreende? Já compreendemos, professora. Tem uma pergunta, professora. Então faz favor. A professora disse que é analogia, como se diz, quando um problema, mas nossa nação ainda não tem essa norma para regular. Depois olha lá as nossas nações vizinhas ou as outras nações que iguais para igual que se já tinha resolvido esse caso agora como não. Mas agora no Código Civil, no Código Civil, no Código Penal, quer dizer que dice que proíbe. Então, não consigo ouvir. algum algoritmo para Ok. Quem que está aqui? Deixa eu ver. Não, ninguém. Sim. agora a professora pode pedir. Sim. Quando o nosso Código Penal diz que a proibição de analogia. Então, quando aconteceu lá caso que a nossa norma ainda não tem, ou seja, não existe uma norma para resolver esse problema. Então, como se faz? O juiz tem uma maneira. Qual é a maneira que o juiz faz para resolver esse problema? Porque nossa código diz que é proibição de analogia. Então, qual é a maneira que o juiz pode para resolver esse problema, professora? Sim, então, em primeiro, depende desse caso, né? Se, por exemplo, esse caso é como um acidente de aviação, então, acho que vocês já aprenderam também na introdução do direito sobre, acho que criação de regras de ad hoc ou criação de regras com base nos princípios fundamentais e outras coisas, caso não haja alguma legislação que prevê esse ato, mas em outros casos, como por exemplo, acho que outros casos mais simples, como por exemplo, se uma pessoa, ou, por exemplo, se um aluno, esse aluno não ele faltou a aula e esse ato não está previsto na lei como um crime. Então, se o aluno faltou na aula, como se diz, o juiz pode ou não fazer, aplicar uma pena para esse aluno ou como é que é. Então, em princípio, quando o aluno faltou à aula e esse ato não está previsto na lei, então significa que este ato não é um crime, porque não está previsto na lei como um crime. Mas, por outro lado, se um acidente de aviação que provocou mortes, pessoas ou danos graves, ou ofensas de atividades físicas graves a
aos passageiros ou outras pessoas. Então, esse aí, como se diz, podemos considerar já como crime, porque o acto de homicídio é um crime, o acto de ofensa grave física grave é um crime. Mas o que não está previsto na lei é sobre esse acidente de aviação. Então, nesse caso, o tribunal, se o tribunal não pode, ou seja, se o nosso Código Penal não pode punir essa pessoa, porque não, esse ato não está previsto na lei, esse acidente de aviação, ou nós ainda não temos uma lei de aviação, então o tribunal, através dos princípios fundamentais ou princípios universais, o tribunal pode criar uma lei ou uma norma para aplicar a essa situação. Acho que isso nós chamamos de regra, já não me lembro, mas como se diz? Sei que vocês já aprenderam isso na introdução do direito. E se no caso no nosso tribunal, acho que essa regra que se chama regra de ad hoc ou outra coisa, essa criação de norma com base nos princípios fundamentais tem o seu nome próprio. Então, depois, logo eu vou ver, já não me lembro do conceito para essa criação de norma, mas sei que vocês já aprenderam isso na introdução do direito. Então, isso que o juiz ou o tribunal pode fazer para resolver o caso ou para poder dar uma pena a essa pessoa, porque porque é proibido a aplicação da analogia no nosso Código Penal. Sim? Sim. Vocês conseguiram ouvir, não é? Sim, consigo, professora. Então, Sim, professor. então, acho que é isso que eu posso explicar em relação a esta pergunta. Obrigado, professora, pelas suas... Outras dúvidas? Se não, deixamos para amanhã. Ainda falta 7 minutos. Outras dúvidas ou perguntas? Não tenho dúvida, mas professor. Não? Não tem sido que amanhã eu vou perguntar. Eu tenho pergunta, mas é fora dessa matéria, professor. Então não pode. Mas tem relação, né? Fala, mano, fala. O que está a falar? Quem quer fazer tudo? Não? Não há pergunta, dúvida? Então, se não há mais perguntas ou dúvidas, vamos terminar por aqui. Então, vamos terminar com o artigo 2º, mas, como se diz, deixo um trabalho para vocês. Então, vocês em casa, vocês podem ler o artigo 3º e tenta analisar ou tenta interpretar o que esse artigo 3º quer nos dizer. E amanhã nós vamos discutir sobre este artigo por aí, para frente. Sim? Ok. Artigo 3º. Artigo 3º no Código Penal, professor. Sim, aplicação da lei penal no tempo. Em casa, vocês tentam ler e interpretar ou compreender o que esse artigo quer nos dizer. Sim? Eu ainda não tenho esse artigo, professor. Como que? Ainda não tenho. Não tens o quê? Tu não tens o Código Penal? Ainda não arranjei. Depois, professor. Está bem, muito obrigado. Podes fazer o download. Está aí na internet. Está bem, professor. Desculpa, está bem, professor. Muito obrigado.
Não problema, Romualdo. Não problema. Terminamos por aqui e boa tarde a todos e até amanhã. Amanhã nós vamos ter aula com 3 turmas outra vez. Turma A, B e C, com o mesmo este link, tá? Agora, Às mesmo 10, Que horas, mesma professora? hora. Que horas? Horas? Amanhã às 10 horas. 10 horas da manhã. Ok. Obrigado, professora. Até Tá. amanhã. Até amanhã. Obrigado. Tchau. Com a lua.